Olá pessoal, tudo bem? As articulações políticas em Minas Gerais praticamente recomeçaram após a entrada do senador Carlos Viana na disputa como candidato do presidente Jair Bolsonaro, né? Isso foi feito após o governador Romeu Zema resistir em fazer uma vinculação muito direta entre ele e o presidente Jair Bolsonaro na campanha, né? O Zema tem muita preocupação com a rejeição de Bolsonaro e por isso evita fazer um anúncio e uma defesa mais direta do presidente Jair Bolsonaro. Por isso os bolsonaristas se articularam para garantir um palanque efetivo para o Bolsonaro em Minas Gerais, com o lançamento da candidatura do Carlos Viana. E aí o Viana no PL, partido do Bolsonaro, com o número do Bolsonaro na campanha, tende a dar um pouco de trabalho e uma mudança de cenário, principalmente se conseguir agregar aí outros nomes no cenário que estão hoje com Romeu Zema, né? Isso provavelmente fará com que a eleição tenha 2 turnos. Havia uma expectativa ainda entre os eleitores, entre os apoiadores de Zema, de que a eleição pudesse acabar com um turno apenas. Hoje fica muito difícil que isso aconteça, muito provavelmente teremos uma eleição em 2 turnos, com o bolsonarismo, parte do bolsonarismo migrando do Zema para o Carlos Viana, e eu não descartaria nem a hipótese de no primeiro turno terminarmos com Calil em primeiro, com essa divisão aí de votos dentro da direita. O que não necessariamente faria diferença no segundo turno, porque provavelmente, se o Zema fosse ao segundo turno com Calil, a tendência era o bolsonarismo, que estava com Carlos Viana, migrasse de volta para o Zema numa disputa direta com Calil, que é um adversário claro do presidente Jair Bolsonaro, né? Claro que isso não significa, não é uma equação exata, muita gente vai votar no Lula e vai votar no Zema também, vai ter gente que vai votar no Calil e vai votar no Bolsonaro, isso aí acontece em eleições e principalmente os partidos podem manejar isso, é comum em Minas Gerais, mas esse é um cenário razoável de se imaginar. E, além disso, há uma rediscussão das alianças, né? Muita gente que estava com o Zema, muitos partidos que estavam com o Zema vão ser assediados para estarem com o Carlos Viana, né? Se o PL e o PP formarem uma chapa com o Carlos Viana, isso já enfraquece bastante a chapa do Zema, né? Havia uma possibilidade muito grande do PP e outros partidos que estão ali no entorno do PP pudessem estar com o Zema. Mas, por outro lado, isso pode abrir espaço para outros partidos de centro, centro-direita, que estavam reclamando de falta de espaço na chapa e que podem acabar ganhando esse espaço agora, né? Eu falo do PSDB, do União Brasil. Esses partidos estavam trabalhando numa candidatura alternativa, começaram a discutir uma candidatura alternativa justamente porque não vinham tendo espaço na chapa do Zema. E agora pode ser que, se o PP sair dessa chapa, abra-se espaço para PSDB e União Brasil e evite-se esta outra candidatura, essa candidatura tucana. Não se sabe ainda como é que isso vai se dar e, claro, isso faz muita diferença, apesar de que, é bom lembrar, o Zema ganhou as eleições de 2018 sem esse apoio de outros partidos, né? E conseguiu se eleger mesmo com essa dificuldade. Assim como o Bolsonaro também se colocou praticamente sozinho e conseguiu se eleger. Mas certamente as discussões recomeçam e aí também há essa dúvida a respeito da campanha do Calil, né? Hoje uma chapa pura. Calil, Alexandre Silveira e agora Agostinho Patrus também no PSD. Há dúvidas ainda, ao longo do dia de hoje a gente vai saber se alguém mais mudou de partido, porque a turma que mudou de partido na sexta à noite, no sábado, ainda esse registro não está no TRE ainda, a gente vai saber ao longo do dia de hoje, pode ser que mude. Agora, não há, por enquanto, a presença do PT na chapa, há uma aliança informal entre Calil e Lula, que pode acontecer, com o Lula apoiando o Calil automaticamente apoiando o Lula, principalmente se o PSD não tiver um candidato nacional, mas até então era difícil imaginar o PT apoiando sem ter um nome na chapa. Pode acontecer, me parece que hoje seria interessante para os dois terem um apoio junto, né, um com o outro, principalmente para o Calil, e ao longo da semana a gente vai começar a entender isso, mas essa discussão vai se dar até o final, né, até a época das convenções, depois do registro das candidaturas lá no início de agosto. Um abraço para vocês e até mais.